Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Pod Safra, o podcast oficial do Rally da Safra. E depois de mais de 40 dias de viagem do Rally, desde a nossa largada, a gente volta aqui com vocês trazendo as estimativas, atualizações, o que o nosso pessoal viu no campo, cumprindo com o nosso objetivo, né, de mantê-los informados a respeito também do que nossas equipes estão vendo no campo e acompanhando no dia a dia. E para me ajudar nessa missão, eu convidei aqui hoje o Valmir Assarice, que é o nosso coordenador técnico do Rally e já teve em várias equipes do Rally, não é mesmo, Valmir? Seja bem-vindo. Obrigado, André. Exatamente, esse ano já rodei aí as duas equipes no Mato Grosso. Foram mais de 15 dias de viagem aí contínuos no Mato Grosso para entender um pouquinho mais desta safra. Pois é, esse começo de ano aqui na Agroconsult é sempre bastante corrido, né, pessoal? Porque tá todo mundo viajando, vai ver aqui depois o número de técnicos que já viajaram, então a gente sai muito da nossa rotina, participa de feira, participa de uma série de eventos. Então é uma correria, mas a correria é boa, né, Valmir? É bom estar no campo também, né, conversando com o produtor, entendendo a realidade. Sem dúvida, é muito bom para entender a realidade, entender o que foi feito e para confirmar o que a gente estava esperando também desta safra. É assim que se faz estimativa de safra, sujando a botina e indo para o campo. Muito bem. E antes de começar aqui o nosso podcast, queria aproveitar aqui para agradecer os nossos patrocinadores que fazem acontecer esse projeto, né? Então, agradecimento à BASF, à Credense, Soitec, OCP Brasil, Santander, Biotrop, JDT Seguros e Serasa Experience. Pessoal aí que está nos ajudando também nas amostras do Rally, tem nos ajudado muito nas feiras. Então, meu muito obrigado a todos os nossos patrocinadores. E assim a gente começa mais um Pod Safra. Sem mais delongas aqui, pessoal, vamos já então para a apresentação aqui dos dados de atualização da safra de soja 23-24, isso aí com os dados que a gente coletou até essa semana, né? Ainda temos equipes no campo percorrendo. Agora acho que é legal, né, Valmir, a gente começar trazendo aqui para todo mundo um pouco do que já aconteceu no Rally. A gente fez a nossa largada lá no dia 11 de janeiro, começando aí a fazer as avaliações das lavouras plantadas lá em setembro, outubro, principalmente no médio norte, oeste do Mato Grosso e depois também o oeste do Paraná. E depois seguimos, né? Já foram aí 8 equipes realizadas. Temos 2 equipes em andamento, que são as equipes que estão no leste do Mato Grosso agora. E ainda temos mais 7 equipes para viajar. Chegamos na metade, Valmir? Um pouquinho mais da metade, André. 60% das equipes de soja já percorridas, né? Quando a gente finalizar as 2 equipes dessa semana, a gente vai atingir os 60%. Você está esquecendo a etapa milho, Valmir. Tem mais toda a etapa milho pela frente ainda, então ainda tem bastante chão, mas isso daqui a gente estava falando das equipes source. Aqui eu acho que dá para mostrar então um pouco, né, em verde aqui as equipes já realizadas. Como eu falei, nós começamos lá em janeiro sempre com essa preocupação, né, de estar no campo, quando a gente tem lá 20, 30% das lavouras colhidas, e para fazer isso você tem que dividir o Brasil em várias equipes, com rotas distintas e com momentos distintos também, né? A gente vai até trazer aqui algumas informações para vocês, separando as avaliações que a gente considera as lavouras foram plantadas entre setembro e outubro, depois mais de outubro e novembro, porque algumas regiões como Mato Grosso você precisa passar 2 vezes, sim, não tem como fugir disso daí. Então a gente já fez as equipes que percorreram o oeste do Paraná, o sul do MS, todo o oeste e médio norte do Mato Grosso, que a gente percorreu 2 vezes, né, como eu havia comentado com vocês. Regiões aí do sudeste do Mato Grosso e que depois também tiveram as equipes que seguiram para o sudoeste do Goiás, e as equipes que estão rodando agora são exatamente essas equipes que fazem mais a região leste do Mato Grosso, entrando Tocantins e finalizando essa equipe em Brasília. Até agora, de dias de viagem, foram 33 dias de viagem, foram 32 técnicos do Rally que já viajaram, né? Alguns técnicos repetiram, como é o caso do Valmir, que já viajou mais de uma equipe, mais de 29 mil quilômetros percorridos, 125 municípios visitados e 725 amostras realizadas. Inclusive, né, Valmir, esse foi um ano que a gente acrescentou mais equipes e a gente já fez mais amostras do que a gente fez no mesmo período do ano passado, não foi mesmo? É isso mesmo, André. A gente aumentou o número de dias, né? A gente já percorreu o Mato Grosso, a gente aumentou em 25%, 30% o número de dias que a gente ia percorrer.
já sabendo da condição desta safra, a gente já antecipou, aumentamos a nossa participação no campo. Anos de quebra de safra ou ainda de clima muito irregular como é esse, dão muito mais trabalho para você fazer avaliação, então tem que ser muito mais criterioso e por isso que a gente acaba colocando mais gente para viajar. Então até agora 725 amostras, devemos bater aí as 1.500 amostras do Rally como um todo. A gente também tem feito uma série de coletas de pontos geográficos ao longo do percurso, né, com a identificação de culturas, então foram quase 17 mil pontos coletados. Já realizamos 4 palestras, tivemos uma participação aí na feira lá em Cascavel, foi muito bacana estar com os produtores lá e junto com os nossos patrocinadores, e todo esse material está sendo compartilhado por meio das nossas plataformas, então convido que ainda não acompanhe o Rally, que siga a gente nas plataformas, nossas redes sociais, que nós já temos lá 12 milhões de visualizações, tudo que acontece no campo a gente procura trazer para vocês, para que consigam vivenciar o dia a dia do Rally. Vamos falar então um pouco das nossas estimativas, Valmir. E eu queria começar com um slide que nós preparamos aqui, no qual a gente foca bastante no Mato Grosso. E daí, como esse é um ano de quebra de safra no Mato Grosso, coisa rara, né, de acontecer, a gente não tem visto uma quebra de safra no Mato Grosso há muito tempo, eu acho que vale a pena a gente gastar um tempinho aqui e falar um pouco mais do Mato Grosso, que foram onde começaram as primeiras colheitas do Brasil e colheitas que trouxeram resultados terríveis, né? A gente viu muita colheita ruim de 10, 15, 20 sacos, lavouras inclusive que não iriam ser colhidas, e que isso trouxe para o mercado como um todo uma percepção muito ruim da nossa safra. Não que ela seja boa, né? A nossa safra tem problemas, mas é importante a gente fazer as devidas distinções. E existe uma diferença muito grande que a gente vem falando aqui no Rally, né, Valmir? Que a gente chama de lavouras precoces, mais médias tardias, mas na verdade a gente está falando das lavouras que foram plantadas em setembro e ainda até metade de outubro, e as lavouras que foram plantadas depois de outubro. E aí que está a boa concentração das perdas, né? Que é nesse primeiro plantio, que é o plantio das lavouras que dão lugar ao algodão. O algodão que é um algodão segunda safra, mas que é a principal cultura e que por muitas vezes a soja acaba tendo que ser sacrificada. E esse ano a gente viu uma condição de plantio da soja do cedo muito ruim, seja por conta de questão de falta de chuva, de falta de umidade, mas acima de tudo também por conta das altas temperaturas. A gente mostrou isso no outro evento aqui do Rally, as temperaturas muito elevadas ao longo dos meses de setembro, outubro, novembro, até dezembro a gente teve temperaturas muito elevadas. E no campo acho que a gente conseguiu ver bastante essa diferença, né, Valmir, do que diz respeito às lavouras plantadas em setembro, outubro, do desempenho das lavouras já de outubro e novembro. Traz aí, Valmir, o que nossa equipe viu? É isso, André. É uma distinção muito grande, é 2 cenários completamente diferentes. As lavouras precoces muito mais sentidas, com maiores perdas. Eu trouxe 2 mapas aqui do Mato Grosso, representando a equipe 2 e 3 que a gente percorreu aqui, mais ao lado esquerdo, e do lado direito a equipe 6 e 7 que a gente percorreu antes do Carnaval. Eu ia falar, aqui as equipes de janeiro, né? 10 de janeiro, e aqui a gente está falando já as equipes de fevereiro. Exatamente. Aqui é aquele plantio que você comentou, do início de setembro, né? Que esse ano o plantio do Mato Grosso ele foi antecipado. A gente teve um plantio mais antecipado no início de setembro até meados de outubro. Então as condições das lavouras elas estão muito piores. Tem vários pontinhos vermelhos aí. Pontinhos vermelhos, ele está falando de produtividades abaixo de 30, né? Abaixo de 30 sacos, ou ainda muitas produtividades dessas nem era zero mesmo. A gente não via tanta quantidade de lavouras zero no Mato Grosso como a gente viu nesse ano. E muitas delas a gente nem chegou a ver, porque foi plantado algodão safra lá em dezembro. Uma parte dessas lavouras a gente estima aí em torno de 200 mil hectares para o Mato Grosso, que nem foi colhido. Zero. A gente comentou bastante sobre esse número, né? No Brasil são quase 3 milhões de hectares que tiveram que ser replantados e teve no Mato Grosso, só no Mato Grosso, 1 milhão de hectares, e boa parte dessas lavouras aí nem foram replantadas, né? Entrou com algodão direto, como você comentou. E quando a gente começou a comparar, né, começamos a percorrer o Rally lá em janeiro, a gente deparava com lavouras ruins e lavouras boas. Não é uma sequência somente de lavouras ruins, e isso é o que dificulta ainda mais para fazer o número de safra. Eu fiquei muito impressionado com um vídeo, que eu acho que até foi você que postou na tua andança lá,
de 2 lavouras que você avaliou com uma distância assim de 5, 10 quilômetros, não lembro qual que era, mas era uma distância pequena e que tinha o mesmo ciclo, ambas plantadas na mesma época, com diferença de potencial produtivo de 20, 30 sacos. Exatamente, André. Era bem isso, assim, ó, ela não tem assim uma única região, ela não tem uma perda, ela não é uniforme. Ela variou. Então, assim, é o ciclo, é a variedade e principalmente a chuva que aconteceu. Ela foi muito espaçada, né? A chuva ela foi muito irregular nesta equipe. Agora, dá para falar que a maior diferença está, de fato, nessa época de plantio? Perfeito, André. Essa é a primeira conclusão que a gente tira da safra. A primeira parte do plantio, ela vai ser a mais sentida. É onde se concentrou as maiores perdas. Somente nelas? Não. A gente pode observar no segundo mapa ali que a gente também encontrou lavouras abaixo de 30 sacos. Mas a quantidade dela é infinitamente inferior ao que a gente viu na primeira rodada. Então, e o outro ponto importante é a gente definir exatamente quanto das lavouras está nessa primeira etapa e o quanto das lavouras representa a segunda etapa. Essa era a pergunta que eu ia fazer, Volmer. Podemos falar que no Mato Grosso, 40%, em torno de metade, 40% das lavouras foram plantadas ainda dentro desse primeiro quadro aqui, que seria setembro e até a primeira quinzena de outubro, e 60% das lavouras plantadas a partir da segunda quinzena de outubro? Exatamente, André. Para o estado são esses números, mas quando a gente olha as regiões, são números completamente diferentes. Enquanto a gente olha para o oeste do estado e o médio norte, esse número é acima de 50%, 50%, 55% das lavouras. Quando a gente olha para as regiões do leste e da região sudeste, esse percentual ele cai para 20%, 25% das áreas. E daí está muito atrelado, né, a penetração grande da segunda safra que existe tanto no oeste quanto no médio norte. No oeste muito mais concentrado nas lavouras de algodão, né, e médio norte sim, tem bastante lavoura de algodão, mas também a concentração das lavouras de milho segunda safra. Agora, se a gente pegar o número do Mato Grosso, que planta aí 1.300.000 hectares de algodão em cima da área de soja, estamos falando que é em torno de 12%, 13%. Exatamente, André. Abaixo, em torno de 13% da área então, vai virar algodão. A gente pode falar que esse percentual, 13% da área, foram severamente afetadas, que a gente pode dizer que talvez tenha sido o plantio de setembro, né? Acho que é exatamente isso, até havia comentado comigo um número, que plantio de setembro era algo em torno de uns 15% da safra do Mato Grosso, né? Exatamente, André. Além de ter uns 15% da safra, são produtividades que não fecham a média acima de 30 sacos. Foram lavouras bem afetadas pela falta de chuvas. E querendo ou não, foram as lavouras aí que acabaram tendo bastante repercussão, né? Essa primeira colheita. E eu acho que é um pouco isso do compromisso do Rally, né? Da gente ir a campo e conseguir entender esses momentos distintos da safra. E eu acho que esses dados aqui eles começam a mostrar isso daí. De fato, temos uma quebra no Mato Grosso, que é uma quebra concentrada nas lavouras aí plantadas mais cedo, né? Mas que também temos condições boas, que a gente tem visto principalmente nessa rodada do sudeste do Mato Grosso, né? Que a gente viu boas lavouras e agora algumas delas também no leste do Mato Grosso, que nossa equipe começa a trazer esses relatos. Exato, André. A gente trouxe aqui no mapa, a gente só trouxe uma representação do médio norte e do oeste, mas a nossa equipe já percorreu a região sudeste e nesse momento a gente está finalizando o leste do Mato Grosso. Bom, vamos trazer então aqui um pouco dos resultados consolidados para cada um dos estados brasileiros e daí vocês vão ver aqui que a gente adotou uma metodologia diferente aqui de representação gráfica. Vocês vão ver quando tiver verde é porque a gente aumentou a estimativa de produtividade em relação ao nosso número pré-rally. O laranja, amarelo aqui, a gente manteve a produtividade e quando está em vermelho, óbvio, a gente trouxe aqui uma queda. E daí, começando pelo Mato Grosso, trouxemos aqui uma manutenção dos nossos 52,5 sacos por hectare. Está calibrado então o nosso número, Volmer? Exato, André, está bem calibrado. E foi importante a nossa rodada no Mato Grosso, foi entender as variações regionais. A gente já alterou entre as regiões os valores, mas no geral o estado ainda mantém-se equilibrado. A depender dos resultados da equipe do leste do Mato Grosso, a gente está bem calibrado. Eu diria que dá para falar que praticamente o resultado do Mato Grosso já está definido, né, Valmir? A gente vai ainda rodar
começo do mês de março com alguma colheita, mas foi uma colheita que está andando muito rápido, inclusive que era uma preocupação que a gente tinha lá no começo do rally, né? A gente falava, atenção ao clima ao longo do mês de janeiro e fevereiro, que excesso de chuvas poderiam retardar a colheita. Na verdade, o que aconteceu foi até o contrário, né? Exato, André. Digamos que aquele período de invernada de chuvas tão esperado, ele não aconteceu. Chovia praticamente e chove quase todos os dias no Mato Grosso. Só que a chuva ela vem no período no período da tarde ou no período noturno, que acaba não atrapalhando a colheita durante o dia. Então, amanhece o dia, você já vê as máquinas se preparando para o campo, colhe durante a manhã e uma boa parte da tarde, no final da tarde cai a água, né? Então, paralisa, mas a colheita ela foi todo dia, o pessoal conseguiu evoluir rapidamente na colheita. Dá para falar que Mato Grosso já atingiu uns 70% de colheita? Sim. Nosso número da semana passada já indicava um número acima de 70%, certamente hoje já está acima de 75%. Muito bem, vamos falar então de Goiás. Goiás está pintado aqui em verde, então a gente melhorou aqui a estimativa de produtividade para o estado. Lembrando que Goiás fez 65,5 sacos na safra 22-23, a gente trabalhou com 56 sacos nessa estimativa pré-rally lá de janeiro e agora estamos revisando para 59. E daí eu acho que o cenário não é muito diferente também não, né, Valmir? Quando a gente entrou ali no sudoeste de Goiás, a gente viu lavouras bem prejudicadas por conta da falta de chuva e altas temperaturas. E agora a gente começa a ver já uma melhora do cenário. Essa melhora do cenário, ela vem do próprio sudoeste ou é mais do leste do estado? Até o momento mais do sudoeste do estado, né? Ambas as regiões elas se recuperaram bastante com o início regular das chuvas, mas o sudoeste, o que chamou bastante atenção na passagem do rally é que as lavouras plantadas a partir de meados de outubro para novembro, ela tem uma quantidade de grãos muito acima das primeiras lavouras. E com o retorno regular das chuvas, a gente tem a expectativa que tem um bom peso. Então, juntando peso de grão com mais grãos por hectare, a gente vai ter uma melhora significativa nos números do estado. Mas ainda é uma queda de 6,5 sacos em relação à safra anterior, né? Tem perdas já que a gente não consegue mais reverter. Vamos adiante, vamos trazer aqui alguns estados também que a gente já pinta agora em vermelho, né, com reduções estimativas. A começar pelo Mato Grosso do Sul, eu lembro que quando a gente fez aqui o pré-rally, eu falava, Mato Grosso do Sul, diferente do que aconteceu nos outros anos, no qual o Oeste tinha desempenhado bem e o Sul tinha desempenhado mal, esse ano tinha invertido. Mas no final das contas, agora eu acho que muda de novo, né, Valmir? O Sul acabou ficando um pouco pior por conta da estiagem que recebeu ao longo do mês de final de janeiro e início de fevereiro, e o norte do estado voltou a ter um bom desempenho, né? Acho que essa é a razão de a gente trazer o estado do Mato Grosso do Sul para 57 sacos agora. Exato, André. A gente teve essa inversão no mês de janeiro, né? No mês de janeiro ele teve essa inversão. O norte ele começou pior e o janeiro ele se desenvolveu melhor do que o sul do estado, que passou por um período de estiagem. O sul, ele tem mais, maior, ele é mais representativo, ele é maior, tem mais peso, né, no estado. A área maior, né? Área maior. Então, quando a gente pega essa área maior e a gente pondera ela, então por isso que a gente trouxe essa queda mesmo com a melhora do norte. Ok, São Paulo, eu acho que é o estado que a gente trouxe a maior redução em relação à nossa estimativa pré-rally. Saímos de 60 pré-rally para 55 sacos por hectare agora. E uma das razões é as altas temperaturas, né? Tanto dezembro quanto janeiro, que tiraram muito do potencial produtivo. A gente está falando de que região de São Paulo, Valmir, que foi mais afetada? A região centro do estado ela foi bastante afetada por falta de chuvas em janeiro, altas temperaturas. E quando a gente vai mais para o Vale do Paranapanema também, a gente viu grandes danos, né? Tanto em janeiro quanto em fevereiro. Janeiro começou a secar, então até janeiro a gente falava, tá num período que a soja ainda pode recuperar, ainda ela aguenta ainda essa falta de chuvas, mas o fevereiro começou sem chuvas e com altas temperaturas, o que fez a gente reduzir esse potencial para o estado. E tanto o estado de São Paulo quanto de Minas que a gente vai falar agora são estados que a gente não percorreu ainda. Os dados que a gente tem são os dados que a nossa equipe faz o levantamento quinzenalmente aqui e tenta entender de cada uma das regiões.
tanto São Paulo quanto Minas, a gente deve percorrer agora no início de março, né, que a gente vai estar rodando essas regiões. Minas Gerais, eu acho que a gente também tem um cenário de redução de potencial produtivo, saímos lá de 65,3 na safra anterior, no pré-rally já estava com 59, agora caímos mais para 57 sacos por hectare. Acho que é um cenário muito semelhante ao que a gente viu aqui em São Paulo. Sem dúvida, né? É assim, ó, Minas ele não vai ser diferente dos outros estados. As lavouras precoces são as que tiveram pior desempenho, inclusive as lavouras de pivô. Faltou água? Não faltou água, mas o excesso de calor tirou produtividade dessas áreas. E essas áreas é o que eleva a média do estado, né? Normalmente um pivô, o pessoal tem médias elevadas, acima de 80, 90, 95 sacos. E esse ano a gente está vendo um degrau abaixo. E a gente está apostando bastante, né, conforme os nossos indicadores de campo mostram que as lavouras tardias vão compensar essas perdas iniciais, mas não a ponto de manter os 59 sacos para o estado. Você vê como é nocivo a alta temperatura numa lavoura de soja, né, que acaba abortando aí flores, acaba abortando vagens, mesmo com água, que é o cenário das lavouras irrigadas. Eu escutei isso muito de produtores, inclusive de São Paulo, desse cenário que mesmo as áreas irrigadas perdendo bastante produtividade. Bom, vamos para o sul do estado, começar aqui com o Paraná, que foi um estado que a gente já percorreu tanto a região norte quanto a região oeste do estado. De novo, um cenário aí bastante afetado pelas altas temperaturas e estiagem, mas ainda tem toda a região dos Campos Gerais, que essa a gente não percorreu, vamos percorrer também ao longo de março, e que tem uma expectativa melhor. Mas mesmo assim nós estamos reduzindo mais uma vez a estimativa. O Paraná sai de 60 para 58 sacos. É isso, André. A principal revisão para o Paraná, ela vem do norte do estado. A divisa com São Paulo tem bastante... É um período grande de estiagem, altas temperaturas, então a gente revisou a região norte, o que derruba o estado em 2 sacos. Para a região central do estado, os Campos Gerais, como você citou, a nossa expectativa é que ainda ela mantenha um bom potencial, mas merece uma atenção. O mês de janeiro, essa região ela passou no limite das chuvas, no limite do calor, mas o fevereiro a gente já viu que tem um período maior de estresse para a região central do Paraná, e é por isso que a gente vai voltar para o Paraná. A gente vai passar pelo menos mais 3 vezes, mais 3 equipes para o Paraná, para entender essa dinâmica e se realmente as lavouras da região central do estado mantêm esse potencial, né? Acho que é uma coisa importante a gente sempre falar. A gente vai voltar para o norte do Paraná, porque a gente observou um fato muito interessante. As lavouras precoces, severamente afetadas, e mais uma vez, as lavouras mais tardias, com uma quantidade de grãos por hectare muito superior. Então nós vamos voltar para ver o quanto desse grão ficou pesado, qual é o peso desse grão, para a gente ver o quanto recupera essa safra. Eu até aproveito, Valmir, para fazer um pouco de menção à nossa metodologia, né? Por que a gente fala que para fazer estimativa tem que sujar a botina? Porque um dos fatores principais que determinam a produtividade de uma lavoura é peso de grão. E peso de grão é só medindo na hora da colheita, senão você não consegue identificar. Não adianta utilizar nenhuma tecnologia, seja por satélite que for, você não vai conseguir medir peso de grão. Então esse ano a gente está tendo um trabalho a mais de revisitar algumas regiões, como é o caso do norte do Paraná, para lá e conseguir calibrar o peso de grão final, né? Não basta só a estimativa de população de plantas ou até mesmo de grãos por planta. Peso de grão no ano de quebra de safra faz muita diferença. Sem dúvida, André, o peso de grão é um dos principais fatores, principalmente num ano difícil de chuva como foi esse. E um outro fator importante, né, que o produtor sempre nos guia, né, e fala, produtividade de soja é limpo e seco dentro do armazém, né? Então, enquanto eu não tiver dentro do armazém, a gente pode ter ainda uma perda por chuva, a gente pode ter uma caída, né, soja tombamento, outras perdas ainda no transporte. A contabilidade final é o que conta no armazém, né? Mas a gente vai voltar e é importante a gente verificar esse peso, que eu acho que é isso que vai ser determinante para a gente... Agora, outra coisa que preocupa, né, Valmir, e daí já entrando aqui no Rio Grande do Sul, diz questão à condição fitossanitária dessas lavouras. E daí eu estava lá no Paraná, lá na feira, lá em Cascavel, e já era um relato do Paraná, mas eu sei que é um relato muito intenso no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, é uma pressão gigantesca de ferrugem.
e fazendo com que o produtor tenha que até aumentar o número de aplicação. E eu acho que isso tem muito a ver com a condição climática, né? Primeiro a gente teve um início de safra muito chuvoso, altas temperaturas depois, inclusive acho que as condições de aplicações não foram as ideais, né, do início, e isso acabou deixando fugir um pouco do fungo. Inclusive para o Rio Grande do Sul, não só em função da pressão alta de doenças, mas até mesmo pela condição de estiagem, a gente também fez uma revisão, né? Estamos falando de 53 sacos para o Rio Grande do Sul, contra 55, que era a nossa estimativa pré-rally, mas o que representa ainda uma bela recuperação, né? A gente saiu do ano passado uma safra de 36,9. É isso, André. As condições do Rio Grande do Sul, como você já adiantou, ela pioraram nas últimas semanas. Voltou a chover no estado. Inclusive voltou a chover semana passada, né? Semana passada. Voltou uma semana depois do que o pessoal precisava, né? Algumas lavouras já têm perdas irreversíveis, outras conseguiram se recuperar com a chuva, foi no limite a chuva. Então a gente espera que ainda chova bastante em fevereiro, até março. Eu diria que até o início de abril vai precisar de chuva o estado. E em relação à ferrugem, esse clima mais agora no momento, né? Quente, úmido, seco, altas temperaturas, dias seguidos de chuva, ele tem facilitado, dificultado a vida do produtor e facilitado para a ferrugem, né? Agora, algo que também caracteriza muito essas lavouras, tanto do Rio Grande do Sul como de Santa Catarina, é a questão de calendário. A gente vai entrar abril ainda com muita lavoura sendo colhida, porque atrasou bastante a implantação dessas lavouras aí por conta de chuva. Para Santa Catarina, estamos mantendo aqui o nosso estimativa inicial, produtividades em torno de 63,5 sacos por hectare. E eu aproveito, Valmir, para a gente ir já para o norte e nordeste do Brasil, começando a falar aqui da Bahia, que a gente pintou em verde, né? No início a gente estava aqui com Bahia em vermelho, com uma redução grande de produtividade em relação à safra anterior, e agora a gente teve uma melhora das condições das lavouras na Bahia, né? Saímos de uma estimativa de 58,5 para 60 sacos por hectare. Claro que já tem uma perda de potencial de mais de 10% aí na Bahia. Essas lavouras de outubro, aquele plantio de outubro, teve que fazer vários replantios, a condição era muito ruim, mas começa a melhorar um pouco esse quadro, que é uma melhora não só para a Bahia, mas também como para o Maranhão, Piauí e Tocantins também, né, Valmir? Os estados do Nordeste, né, tiveram uma melhora significativa com o retorno das chuvas. As chuvas de janeiro e fevereiro, elas foram pontuais. Algumas lavouras precisavam, ela chegava na medida, foi no limite. E algumas outras, ela foi recuperando. Quando a gente olha para a Bahia, né, o importante é que a gente tinha baixado o potencial porque a chuva estava no limite. E ela retornou, compensou essas perdas lá atrás, né? A soja volta a soltar mais flores, mais vagens, e aí a estimativa é que melhora um pouco o estado, assim como o Maranhão e o Piauí. O Tocantins é o estado que a gente está sendo mais estável. Ele tem uma pequena variação somente. Muito bem, então o mapito aqui está com 55,5 contra 54,8, basicamente uma manutenção dos potenciais, da estimativa que a gente havia colocado até então. Só aqui trazer então a nossa estimativa de produtividade Brasil, e aqui a gente tem as nossas evoluções de estimativas quinzenais, né? Tanto dessa safra quanto das últimas duas safras. A safra atual é representada aqui pela salinha azul, nós estamos hoje com 55,5 sacos de estimativa para essa safra brasileira de soja, uma redução, né, em relação à estimativa anterior de 56,1, e a gente está falando de 4,5 sacos a menos do resultado da safra 22-23, que fechou lá em 60 sacos. Agora, uma observação que eu gosto de fazer aqui nesse gráfico aqui, eu já havia comentado isso em relação no primeiro evento, é os comportamentos das curvas, né? Principalmente quando a gente compara o 23-24 com o 21-22. O 23-24, como a gente falou aqui exaustivamente, a quebra está muito concentrada nas primeiras lavouras que foram plantadas, lavouras de setembro e até início de outubro, ou seja, as lavouras mais precoces. Tanto é que a gente identificou a quebra de safra ali em outubro já, a gente já começou a trabalhar com números menores e já começamos a fazer as revisões. Já quando a gente faz o paralelo com a safra 21-22, a quebra de safra ocorreu no sul, lavouras muito mais tardias. Então, que foi uma quebra de safra que foi conhecida somente lá em janeiro de 2023.
Outro gráfico que eu acho que vale a pena a gente trazer para vocês aqui diz respeito às perdas que já existem. E daí eu gostaria de trazer duas comparações. Uma comparação relativa ao potencial produtivo dessas lavouras, né? Então, se a gente pega a nossa estimativa para a safra 23-24 lá de setembro, era de 169 milhões de toneladas. Já quando a gente traz aqui para fevereiro, que é a nossa estimativa atual, esses números que a gente apresentou para vocês, é uma estimativa de 152,2 milhões de toneladas, ou seja, quase 17 milhões de toneladas que vão deixar de ser produzidos, com destaque aqui para o Mato Grosso, que perde 7 milhões, Paraná, que perde mais 2 milhões também. Aqui até eu lembro que o estado de Goiás estava em segundo lugar, passou para quarto lugar aqui no volume total que perde, em função dessa revisão positiva que a gente fez para o estado de Goiás. Então sim, existe uma perda muito grande quando a gente olha em relação ao potencial produtivo dessa safra. Agora, existe um outro comparativo que é interessante também a gente fazer, que diz respeito à safra passada. E a safra passada, a gente tem que lembrar que foi uma safra que já teve problemas também, né? Se a gente pegar o próprio Rio Grande do Sul, que teve aquela produtividade de 36 sacos, se eu não me engano, teve uma quebra gigantesca. Safra passada, o número da Agroconsult é de uma produção de 159,7 milhões de toneladas. E se eu fizer o paralelo aqui com a safra atual, estamos falando de 7,5 milhões de toneladas a menos. E aqui vale a pena ressaltar pelo menos dois fatores, né? O primeiro que a gente já falou, que é Rio Grande do Sul recupera, então estamos falando lá que Rio Grande do Sul acrescenta 6,9 milhões de toneladas, poderia ser até mais, porque a condição do Rio Grande do Sul, como a gente falou, não é tão boa. E eu acho que outro fator aqui importante é a questão de incremento de área, né? A gente vai ver logo adiante, mas a gente incrementou aí 1,3 milhão de hectares nessa safra 23-24, que eleva o nosso potencial em 4,5. Por isso que existe essa diferença tão grande também quando a gente compara com a safra anterior. Bom, vamos consolidar os dados aqui então, a nossa apresentação, com as estimativas então do Rei da Safra de fevereiro, como a gente já mostrou para vocês, uma estimativa agora atualizada de 152,2 milhões de toneladas, quase 5% de queda em relação à safra passada e um pouquinho menor também do que a gente havia colocado em janeiro de 2024. Agora, algo que a gente costuma chamar bastante atenção aqui, e daí saindo um pouco dessa análise de produtividade, é para um outro fator de produção que é muito importante e muitas vezes a gente deixa de lado, que é a questão de área. Nosso número de área para a safra 23-24 é de 45,7 milhões de hectares. E esse é um trabalho, um levantamento que a gente faz, seja por uso de imagens satélites, seja acompanhando o mercado de insumos, seja acompanhando também todos os movimentos do campo junto aos produtores. Se a gente compara com dados oficiais, a gente deve estar aí uns 500, 600 mil hectares acima, né, Valmir, em relação ao número oficial. E isso gera uma diferença muito grande quando a gente analisa resultado total de produção. E da mesma forma, como eu havia comentado anteriormente, vale muito a pena a gente olhar também para o dado 22-23, que na avaliação da Agroconsult é uma safra muito maior. Os dados oficiais então em torno de 155, nós estamos falando em torno de 160 milhões de toneladas, e isso gera um impacto muito grande quando a gente analisa mercado. Acho que é isso daí, Valmir. Mais alguma consideração a respeito dessa safra? Tem muita coisa pela frente ainda, né? André, tem muita coisa pela frente, a gente precisa de muita chuva para consolidar esses números que a gente está colocando aí de 152 milhões de toneladas, e temos muitos quilômetros a percorrer. Pois é, tanto na etapa soja quanto na etapa milho, que daqui a pouco a gente começa a virar também aqui o assunto para falar um pouco mais de milho, para falar como é que está o andamento do plantio de milho, que está andando bem, né, Valmir? Como a gente falou, aquele encurtamento do ciclo da soja em algumas regiões, aquela condição climática que você falou do Mato Grosso favorável para a colheita, acabou fazendo também que o plantio do milho segunda safra andasse muito bem. Então, a partir de agora, a gente começa a trazer um pouco dessas informações para vocês também. Devemos ter novas atualizações assim que nossas equipes começarem a percorrer as demais regiões. A gente volta com vocês com novos números, novas estimativas. E enquanto isso, eu convido todo mundo para acompanhar o Rally pelas nossas plataformas, que lá tem informação diária. Todo dia a nossa equipe está percorrendo, colocando aí relatos sobre cada uma das regiões. É isso. Valmir, obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, André. E
vamos percorrer mais alguns quilômetros e algumas equipes para atualizar esses números. Bora lá, um grande abraço a vocês.